Boa tarde novamente. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos para mais uma tarde de estudos. Nosso tema de hoje, Espiritismo. Será que nós compreendemos o que é o Espiritismo? Qual a nossa relação com a doutrina espírita? O que eu tenho feito dos conhecimentos que são trazidos para mim? Aplico-os na minha vida, no meu dia a dia? A doutrina espírita é conhecimento, é como Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos caminhando há quantos milênios atrás dessa verdade? Quantas vezes fomos convidados para conhecer essa verdade trazida por Jesus através dos Espíritos sob a responsabilidade de Allan Kardec? Para que chegássemos ao Espiritismo, foi primeiro necessária a primeira revelação, com Moisés, a lei disciplinar. E depois Jesus, com a sua lei de amor, de bondade. Os ensinamentos de Jesus eram todos relacionados ao amor, a si e ao próximo. Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Veio dar continuidade. A doutrina espírita também dizemos, não viemos, os espíritos dizem, destruir a lei, mas dar complemento. O Espiritismo é essa terceira revelação que traz para nós os esclarecimentos necessários para a nossa conduta aqui na Terra. E é muito importante a gente perguntar: o que é o Espiritismo na minha vida? Por que eu busquei o Espiritismo? Para resolver meus problemas? Para prever o meu futuro, que vai acontecer comigo? Para eu saber se vou casar, se vou ganhar na loteria? Será que uma doutrina como essa, o Espiritismo, de teor tão elevado, os espíritos que estavam junto a Allan Kardec para trazer para nós esse presente, iriam se preocupar nesses questionamentos? Infelizmente, muitos ainda acreditam, mas porque não conhecem o que é verdadeiramente o Espiritismo. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, ele disse que não iriam nos deixar órfãos. Naquela época em que Jesus foi crucificado, muitos se encontraram em desespero, desalentados, porque estavam se sentindo órfãos. Não temos mais a quem nos dirigirmos para nos orientar e trazer as lições necessárias para todos nós, os conselhos, né? Que Jesus naquela época se reunia na casa das pessoas. Imagina Jesus se reunir na casa da gente. Mas vamos falar sobre isso, porque Jesus se reúne na casa da gente quando nós permitirmos. Jesus disse, através de João, né? Capítulo 14, versículo 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Ele não iria, como não deixou ninguém órfão e desprotegido.
Então a gente precisa compreender o papel do Espiritismo. Ele traz esclarecimentos sobre uma coisa que atormenta muito a humanidade, que é a dor. E a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde tem ali causas das aflições. Joana de Ângeles, no capítulo 9, ela diz: a dor é uma bênção. E a gente pergunta, como assim a dor é uma bênção? O que é que a dor faz para conosco? Primeiro, a dor é um sinal, é um chamamento. Quantos chegaram aqui através da dor? Ela é uma bênção. Nós temos esse aspecto do presente e nós compreendemos também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as causas do meu sofrimento, porque existem as causas do presente e existem as causas do passado de outra existência. Reencarnamos. Sem a reencarnação não faria sentido nada disso. Mas nós que estamos aqui, já sabemos que somos seres reencarnantes. Muitas vidas tivemos. Muitas vidas teremos ainda pela frente. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso empenho em a gente querer sair do estágio em que nos encontramos. Os espíritos, eles respeitam muito as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. As causas anteriores de outras existências, nós não sabemos o que fizemos. Provavelmente fizemos algo com os outros que não foi coisa boa. Quando a gente desencarna, que vamos para o plano espiritual, a consciência faz a cobrança. E aí vem o arrependimento e nós pedimos para passar por determinadas situações. Mas a reencarnação, ela não é punitiva, ela é educativa. Por isso que eu renasço com alguma dificuldade, mas aquele é o remédio amargo que eu preciso para a minha evolução. Por quê? Tudo que fazemos conosco se encontra marcado, registrado no nosso perispírito. E a gente pergunta, o que é perispírito? Nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso espírito, entre eles existe um laço que une os dois, que é o perispírito, onde fica registrado os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos e os meus atos. Está tudo lá. Para onde nós formos, eles vão junto conosco. Porque faz parte do nosso ser, faz parte da nossa essência. E aí, a cada reencarnação, quando eu me proponho a me libertar desse passado, eu peço, eu preciso passar por isso nessa reencarnação. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente não se revolta mais, porque sabe que existe uma causa justa. É o remédio que eu preciso para limpar o meu perispírito, para que na próxima existência eu venha de uma forma diferente, dando continuidade à minha evolução. Então,
A doutrina espírita, o espiritismo, vem trazendo esses esclarecimentos para a gente. E isso acalma. Isso traz para nós esperanças. Porque se eu estou com uma dor, se eu estou com um adoecimento, está ali para acontecer. Mas necessariamente pode acontecer? Não, não precisa acontecer. Vai depender de quê? Porque Jesus disse: a tua fé te curou. E a gente pergunta: onde anda a nossa fé? A nossa fé está tão imediatista que tem que ser em segundos. Deus tem que me obedecer na hora em que eu falo com Ele. Só que a gente tem que compreender que nós tivemos histórias para que a gente faça um pedido à espiritualidade. Vai nos ouvir? Vai, com certeza que Deus escuta o pedido de todos os seus filhos. Agora, se esse pedido vai ser atendido de imediato é outra situação. Pode levar anos, como histórias que a gente viu aí na obra de André Luiz, em que uma menina, uma jovem, uma criança, fez um pedido e esse pedido passou 4 anos para ser atendido. Porque teve que haver uma movimentação entre todas as pessoas de outra reencarnação que estavam ligadas àquela família. Por isso a importância da oração, por isso a vigilância dos nossos pensamentos, por isso a importância do Evangelho no lar. Tudo é uma questão de olharmos para nós e perguntar: em que eu preciso me modificar? Isso se chama reforma íntima. A dor é uma bênção segundo Joana de Ângeles. É uma bênção que Deus envia os seus eleitos. Ora, quem são os seus eleitos? São aqueles que estão com Ele, mas estão sofrendo, mas que acreditam e têm fé. Ele vai ajudar. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. Então, assim, nada na vida da gente acontece por acaso. Tudo tem uma causa. O que nos acontece hoje são efeitos de causas passadas ou mesmo dessa existência que procuramos a dor. Deixa eu ver aqui como o mal, onde a gente vê que é o mal, e a gente sem saber, aquele mal é o remédio. Então, o papel do Espiritismo é trazer para nós a esperança, o consolo, a orientação responsável. Isso é muito importante. Nem todos os espíritos são do Senhor para que a gente não venha acreditar em qualquer comunicação. Existem aqueles que querem enganar os desavisados. Basta que alguém tenha uma mediunidade e está trazendo uma comunicação para você e você está acreditando de primeiro. Não é assim. Precisamos ter muito cuidado para que a gente não seja ingênuos. E aí a gente vê que o Espiritismo é como sendo o Consolador prometido por Jesus. Ele vem fazer um chamamento à observância da sua lei, da lei de Deus. Será que nós estamos atentos a essa lei? Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse só por parábolas. Temos que ter muito cuidado quando lemos as parábolas de Jesus, porque elas foram feitas, são histórias realizadas com o contexto da época em que vivia Jesus. Quando ele traz essa passagem: se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a.
E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Será que é para fazer isso mesmo? Ainda tem gente que acredita que é olho por olho, dente por dente, tem que fazer isso mesmo. Só que aqui ele está se referindo à reencarnação. Ora, se o meu olho é motivo de escândalo nessa existência, eu vou para o plano espiritual, tomo consciência disso, o que é que eu vou pedir? A reparação. Eu vou renascer cego. Eu vou renascer sem a minha mão, sem algum membro. Porque se nós não entendêssemos o que a doutrina espírita traz para nós, não teria sentido uma criança renascer cega. Deus seria injusto. E Deus sendo injusto, não seria Deus. Cabe a nós ainda, que somos pequeninos e mais inferiores, que estamos ainda na terceira categoria de espíritos imperfeitos, confiar um pouco mais no Pai do Céu. Porque quando a gente confia de verdade nele, a gente se acalma. E temos a plena certeza de que não estamos sozinhos. O Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figura e sem alegorias. Por isso que é muito importante. Como está a minha relação com o Espiritismo? O que é que eu tenho aprendido com ele e aplicado na minha vida que ainda me encontro em tormentos? Será que realmente estamos dispostos a ouvir os ensinamentos de Jesus? Ou ainda estamos com aquela mente infantil acreditando em coisas que não vai nos levar a lugar nenhum? Estamos abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos para a verdade. A verdade se encontra nos ensinamentos morais de Jesus que ele veio deixar para nós, não escrito, mas como exemplificação que foi a vida dele. Ele levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. A gente já está levantando o véu, enxergando algo que a gente não enxergava. E vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, tudo tem causa. Tudo tem uma razão de ser. A gente vê muito, os espíritos que se encontram atormentados no plano espiritual, perseguindo a nós aqui, que ainda nos encontramos em comportamentos desajustados, pensamentos desajustados, eles se aproximam de nós, nos encontram querendo o desejo de vingança. Pelo que aquela pessoa, pelo que nós fizemos a ele em outra época. Só que, quando você se encontra com a tua mente, mesmo em espírito, no plano espiritual, apegada às coisas materiais, quem sofre mais? Porque quando nós nos apegamos a esse sentimento de desejo de vingança, o que é que acontece conosco? A gente revive tudo aquilo que fizeram comigo e eu vou sofrer novamente com maior intensidade. A maioria que se encontra nessa situação no plano espiritual não se lembrou em momento algum de fazer uma oração. Não sabem que desencarnaram.
se acham donos das coisas que deixaram aqui na terra, apegados às coisas materiais. E sofremos. Precisamos aprender ao desprendimento com responsabilidade. A caridade está aí para que a gente faça o desprendimento. Então, o Cristo vem, através dessa terceira revelação, trazer essa suprema consolação a todos nós que sofremos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. O Espírito de Verdade, isso está no capítulo 6, esse capítulo 6 é muito lindo. É Jesus conversando com a gente, dizendo que está aqui, que a gente não está desamparado. E essa mensagem do Espírito de Verdade, que algumas pessoas dizem que é Jesus, comunicação de Jesus para com Kardec, em Paris, em 1860. E ele diz, o Espiritismo, isso, o Espírito de Verdade, que a gente pode dizer, Jesus, diz, o Espiritismo, como o fez outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Que verdade é essa? O Deus bom, o Deus grande, que faz com que as plantas germinem e as ondas se elevem. Só Deus pode fazer isso. E é tão interessante, veja, nós um dia fomos uma sementinha que estava na barriga da nossa mãe. Veja que processo fantástico que essa sementinha vai se desenvolvendo, crescendo, vem as mãos, as perninhas, se forma, e a gente está aqui, e a gente não sabe nem como é que a gente cresce. Milagre de Deus para conosco. E eu ainda não acredito no poder de Deus. E ele diz, revelei a doutrina divina, o Espiritismo, a doutrina divina de Deus. Como ceifeiro, eu juntei em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. Agora, a gente precisa ter a humildade de ir até Jesus, estou precisando de ti. Me ajude. A gente não vai pedir a Jesus para tirar os problemas da gente, não. Porque o problema é aquele remedinho amargo. Mas a gente vai pedir para ele a força, a coragem, o bom ânimo para entender aquela situação e para que a gente encontre a solução para que possamos resolver aquele problema. Porque senão, nós não teríamos o livre-arbítrio para a escolha para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Nós seríamos que nem uma criança, faz isso, não, faz isso aqui, não. E você, como é que você iria desenvolver a sua inteligência, o seu intelecto? Como é que iríamos progredir? Mas ele diz que, ingratos, os homens se desviaram da via reta e larga que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam no ásperos caminhos da incredulidade. Hoje, nos dias atuais, existe uma coisa que se chama ansiedade. Ninguém pode esperar mais. Até uma mensagem que você bota no WhatsApp, você tem que responder na mesma hora. Imagina fazer um pedido a Deus. Eu faço um pedido agora e esse pedido tem que ser resolvido em 1 minuto. Não, Deus não me ouviu. Deus esqueceu de mim. Estou perdido.
A gente sabe agora que o Espiritismo vem trazer toda a forma de como a gente chega o nosso pedido até Deus. A gente pode pedir diretamente a Deus, podemos. A gente pede diretamente a Jesus, que de Jesus vai para Deus, porque Deus é quem autoriza. Se deve ser atendido aquele pedido naquele momento ou não, porque vem todo um estudo da nossa história. Nós podemos pedir aos espíritos superiores, que os espíritos superiores vão levar nosso pedido a Jesus e Jesus vai passar para Deus. Existe disciplina, existe ordem, existe respeito. Não existe anarquia na doutrina espírita. A doutrina espírita é muito jovem ainda. E existem pessoas que desejam, ela está atrasada, retardada, precisa de renovação. Quando a gente escuta isso, a gente pergunta, o que é que você já aprendeu da doutrina espírita? Leu toda a obra? Lê não, estudou com profundidade toda a obra e está aplicando aquilo na tua vida? Não. Então, para que mudar? A gente ainda não está dominando nem o alfabeto e já queremos mudança na doutrina espírita? Quem tem que fazer isso? São os homens ou é Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João capítulo 8, versículo 32. Então, o Espiritismo é essa ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos que somos nós. Nós somos espíritos. Nós já nos encontramos no plano espiritual, de terceira categoria, mas já estamos mergulhados no plano espiritual, onde se encontra a Terra no universo. Nós somos espíritos revestidos de um corpo material, somos espíritos. E ainda não entendemos isso. E o que é que o espírito mais precisa? Dessa ligação com o espiritual. Esquecemos muito de cuidar dessa nossa parte espiritual. 90% estamos ligados às coisas materiais. Muitas e muitas das vezes nós vamos dormir e não fazemos uma oração, não fazemos uma leitura do Evangelho. Porque ainda não compreendemos que somos espíritos. Então, o Espiritismo tem essa ciência que tem a relação com o mundo corporal, com o espiritual. Existe uma conexão muito maior do que a gente não tem ideia. Ele está sempre convidando ao estudo, à reflexão da razão, do racional e da vivência do bem. Precisamos da vivência do bem. Ainda escutamos gracinhas de pessoas dizendo: você virou santa, você virou feira, você virou isso. Não importa. O nosso problema hoje é que nós queremos dar muita importância ao que o outro está pensando de você. Nós temos que dar importância ao que Deus e Jesus estão pensando da gente. Do que eu estou fazendo com a minha vida. A gente está vivendo agora nessa época, está chegando o carnaval, a energia já baixou demais. Tem um livro muito importante que é Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, que traz a passagem do carnaval aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, mas se estende a outros estados. É lamentável o que a espiritualidade vê o que acontece no carnaval. Muitas pessoas desavisadas que vão para essas festas trazem consigo obsessores que vão passar o resto da vida com elas.
e não percebe. Então, por isso, a importância dessa reflexão. A doutrina espírita, ela não proíbe nada. É a questão do racional. Da gente dizer o que eu quero para mim. Será que eu tenho consciência do que está acontecendo? Por que é que a espiritualidade, nas orientações espirituais, pede tanto para a gente vigiar? Vigiar o quê? Os pensamentos, os sentimentos, os nossos atos e as nossas palavras. Quando eu perco o equilíbrio, quando eu venho para a agressividade, a ira. Peraí, quem está aqui junto de mim? Eu não sou assim. É esse alerta que a gente precisa estar e nesse momento que a gente identifica, bom, isso não sou eu? E o que eu devo fazer? Faz uma oração, pede ajuda a Jesus, sai dessa sintonia para que você possa voltar o teu equilíbrio. Fé raciocinada. A gente conhece, ela traz, o Espiritismo traz essa verdade para nós, esse esclarecimento da fé raciocinada, que pode encarar a razão face a face. Então a gente já estamos conhecendo um pouquinho o Espiritismo, estamos na alfabetização. E quais são os princípios, a base fundamental da doutrina espírita? Primeiro, a existência de Deus. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A origem de tudo está em Deus. Traz a imortalidade da alma. A doutrina espírita matou a morte. Isso não é bom, né? A gente fica feliz. Não vou morrer. Nós não vamos morrer. Nós vamos trocar de vestimenta desse nosso corpo, que quando ele estiver cansado e chegar o momento certo da gente partir, vamos partir sem ser pelas nossas mãos. Quando a gente diz pelas nossas mãos, não é somente o ato do suicídio direto, porque existe o suicídio indireto, que são os nossos hábitos que nos prejudicam tanto, causando doenças. E existe um que é tão sutil e que muita gente está adoecendo com isso: os pensamentos. Precisamos analisar os nossos pensamentos. Porque muitos espíritos se encontram em perturbação no plano espiritual com os mesmos pensamentos que estavam aqui na Terra. E isso é um tormento. Quando você está com um pensamento desequilibrado, você sofre muito. Então, o que é que eu preciso fazer? Faz uma oração. Pede ajuda a Jesus. Vai fazer uma orientação se os pensamentos são persistentes, resistentes, inflexíveis. Vai receber um passe. Adquira o hábito da oração em casa manhã e noite. Leitura do Evangelho manhã e noite. Evangelho no lar. E a reencarnação é um dos princípios da doutrina espírita. Todos nós que estamos aqui acreditamos na reencarnação. Senão não teria sentido nenhuma explicação dessas aqui. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam entre si. Esse é o intercâmbio educativo entre os dois planos da vida. Quer a gente queira ou não, nós temos esse intercâmbio. A pluralidade dos mundos habitados. A vida se manifesta em múltiplas moradas na casa do Pai. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ora, seria prepotência demais a gente acreditar que só existiria vida aqui na Terra.
Se a gente acredita na reencarnação, eu vim de onde? Eu vim de algum lugar. E outra coisa, a casa da gente não é essa aqui não. A gente está passando um intercâmbio de aprendizado educativo que precisamos para outras moradas. Quando sairmos daqui, nós vamos de onde nós saímos. Nós vamos para a nossa verdadeira casa com os nossos familiares. A gente só precisa acalmar nossa mente, fazer o que a gente precisa fazer aqui para a evolução do espírito imortal que somos todos nós. O sofrimento, quando a gente começa a ouvir isso, a gente vê que o sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser experiência educativa. Está tudo certo na lei de Deus, eu estou no endereço certo, com as pessoas certas. Claro que nós não vamos para essa evolução em somente uma reencarnação. Em cada uma nós temos um propósito. Estamos agora em 2026, janeiro de 2026, nós temos um propósito para este ano. E cada um tem o seu. O que é que eu quero melhorar em mim em 2026? Muito somente um. É a nossa evolução. Se eu puder botar um pouquinho mais, a gente bota um pouquinho mais. E assim a gente vai caminhando. Cada existência nossa é oportunidade de crescimento moral. E aí a gente vai para o espiritismo vivenciado no nosso cotidiano. Como que será que nós estamos sendo espírita? Somos espíritas somente aqui no centro espírita? Ou somos o que somos aqui, nós somos na nossa casa, nós somos no nosso trabalho, nós somos na rua. E eu gostaria de falar do Evangelho no Lar. E eu queria contar uma história que quando eu escutei, que quando a gente estuda, né? A gente está assim, puxa, a gente pensa que sabe das coisas, sabe? Não, a gente está aprendendo sempre. Né? Então, eu vou trazer a história do diamante. E essa história está no livro de Chico de Francisco. O nome do livro é Chico de Francisco. E ele diz o seguinte: um casal amigo de Chico Xavier foram informados que, se perseverassem com o Evangelho no Lar durante 6 anos, sem interrupção, eles receberiam um presente. Chegados os 6 anos, nada aconteceu. No dia seguinte, os ladrões entraram na casa desse casal e levaram um valiosíssimo diamante histórico. E eles ficaram um pouco descrentes e decepcionados. Cadê o presente? Que eu recebi coisa ruim, um ladrão entrou na minha casa e levou a joia mais preciosa que eu tinha na minha casa. E foram até Chico. E Chico respondeu: mas o presente era exatamente. O valor daquele diamante era incalculável. E houve tantos crimes e tantos suicídios por causa desse diamante. E vocês não tinham noção. Vocês estavam com quase 100 de obsessores dentro do lar de vocês. Mais de 100 obsessores dentro do lar, desde por conta desse apego ao diamante. Muitos foram doutrinados e esclarecidos com o culto do Evangelho no lar. Mas 28 estavam resistentes, irredutíveis. E o único jeito de retirá-los da sua casa foi fazer com que o diamante fosse embora. E eles foram junto agarrados com o diamante e o ladrão.
não tem noção. A gente não tem noção do que é o Evangelho na nossa casa. A importância do que é quando os Espíritos pedem para a gente fazer a leitura do Evangelho em voz audível. Antes de dormir, faz o Evangelho em voz audível. De manhã, acorda, faz o Evangelho em voz audível. Alguém vai escutar e alguém vai se transformar para o bem. Ou vai se afastar porque não aguenta mais ouvir o Evangelho. E a gente já escutou isso em reunião médica. Não aguento mais não, vou sair lá porque a pessoa só faz ler o Evangelho. Tá certo, tá tudo certo. Né? Tá? Então, a nossa reforma íntima é importante a gente fazer essa análise, a vigilância dos nossos pensamentos, a prática da caridade moral e material. Então, que possamos trazer para nós a prática dos ensinamentos de Jesus, até porque Jesus disse, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo esclarece a nossa mente, consola o nosso coração, educa o espírito para o bem, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso está na lápide de Kardec. Né? Então, para finalizar, o Espiritismo traz para nós esperanças. A vida não termina. O amor não se perde. Não se perde quem ama. O bem sempre retorna. Então vamos fazer o bem? Eu quero estar bem. Então vamos fazer o bem. Cada dia, a vida da gente é uma página nova do livro da eternidade. Vamos nos encontrar muitas e muitas e muitas vezes. E isso é maravilhoso. Agradeço a atenção de vocês, que possamos continuar com essa paz que essa casa oferece a todos nós.